Suas amizades vão mudar, o seu círculo de amigos começa a mudar, você começa a perder o interesse por alguns assuntos que você sempre falou com aquele grupo de pessoas. Esse é o sinal mais forte, na minha opinião, de que você está evoluindo, que você está expandindo, que você está mudando o teu nível de consciência, que você está se espiritualizando. Esse foi um dos primeiros sintomas que eu percebi na minha vida, quando eu comecei esse meu processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, foi perder o interesse por certos assuntos e o círculo de amigos começou a mudar de forma natural. E nesse vídeo eu vou trazer para você outros acontecimentos que começam a aparecer, que são sinais de que você está expandindo, evoluindo, que a tua consciência está se ampliando. Fica aqui comigo nesse vídeo. Eu já vou pedir para você já deixar o seu joinha aqui e já verificar se você está inscrito no canal, se não, já se inscreva para participar dessa comunidade. Um sinal de que você está expandindo é quando você começa a perceber um vazio interior, aquela crise existencial, um vazio existencial. A grande maioria das pessoas que chegam para mim para atendimentos são pessoas que sentem esse vazio, que a vida parece até que está normal, mas tem alguma coisa interna que não está mais sendo preenchida. Antes o trabalho preenchia essa pessoa, agora já não preenche mais. Até as finanças, antes preenchia internamente, agora já não preenche mais. Às vezes são pessoas que estão prósperas, mas que ainda sentem um vazio. Os relacionamentos não preenchem mais. E a pessoa começa a ficar muito em dúvida. Por que eu estou sentindo esse vazio? É que uma mudança de vida grande está para acontecer. Essa mudança, geralmente, ela acontece por volta de 30 e poucos anos, de 30, 40 anos, é um período onde a gente está num desenvolvimento de grande mudança. A gente tem a nossa vida dividida em grandes ciclos e a maioria de nós tem o encerramento de um grande ciclo por volta dos 30 e, consequentemente, o início de um novo ciclo por esse tempo, 30, 40 anos. É muito comum nesse tempo a gente começar a questionar várias coisas da vida e sentir mesmo essa falta de preenchimento, porque as coisas materiais, as coisas aqui da terra que nós possuímos não nos preenche. E isso é um chamado para você olhar para você, olhar para o ser. Assim como eu já disse em outro vídeo anterior, você pode viver num estado do ter ou viver em um estado do ser. E por volta dessa idade você vai sentir esse vazio que é o seu chamado para olhar para o ser. Isso já aconteceu com você? Você já sentiu esse vazio? Você já teve essa crise? Você está passando por essa crise existencial, esse vazio agora? Responde aqui para mim nos comentários que eu vou adorar conhecer mais de você. Outro sinal de que você está expandindo é quando você muda automaticamente os seus hábitos. Do nada você começa a gostar de outras coisas. Do nada você começa a gostar mais de plantas, do nada você começa a gostar mais de animais, você começa a querer ir mais para a natureza, você começa a querer mais o silêncio do que o barulho, você já não gosta mais de certos lugares que você vai, você já não se sente à vontade em determinadas festas, ambientes, em determinadas programações, você já não quer mais talvez assistir os mesmos programas de TV que você assistia antes. De repente você descobre algum assunto novo no YouTube ou um livro novo e você começa a mudar os seus hábitos. Do nada, você muda esses gostos. É porque a tua consciência está expandindo. E o que é essa expansão de consciência? É quando você está ali com uma consciência, digamos que isso aqui é todo o seu nível de consciência. E aí você só tem consciência disso daqui. E tudo isso aqui é o potencial de consciência que você tem. Só que você está consciente só disso. Então são as coisas que você sabe, as coisas que você aprendeu, aquilo que você leu. E a expansão de consciência é quando você vai ampliando a tua percepção. Porque teu potencial é 100% essa caneta. Mas você está ali consciente apenas de 30%. E aí você vai ampliando, ampliando, você vai expandindo a tua consciência e você começa a perceber coisas que antes você não percebia. Você começa a se perceber, perceber alguns gostos, perceber mudanças. Você começa a gostar de coisas que você nem sabia que existia.
Isso é expandir a sua consciência, porque é como se tudo, esse potencial está lá guardadinho no teu inconsciente e você só é consciente de um pedacinho. E aí você vem trazendo à tona várias coisas que estavam lá no seu inconsciente, você vem trazendo à tona, vem tomando consciência, vem percebendo. Isso é a expansão de consciência. E aí quando você muda seus hábitos, é como se você descobrisse algo que estava ali oculto, que não tinha ainda se apresentado para você, e você começa a descobrir essas novas coisas e começa a se apaixonar. E até já trazendo outro ponto aqui que começa a acontecer com você, é que você se apaixona por assuntos relacionados a autoconhecimento, a expansão de consciência, a espiritualidade. Quem começa a estudar esses assuntos é picado por esse inseto e não consegue mais parar. É um desejo de aprender mais e são muitos assuntos que são correlacionados. E aí você começa a querer estudar mais, e são assuntos infinitos, são livros infinitos. Uma característica muito comum é as pessoas quererem estudar o tempo todo. E todo tempo eu me deparo com pessoas assim que estão até um pouco ansiosas. Eu quero ler tantos livros e eu queria ter mais tempo, eu estou trabalhando o dia todo e eu não tenho tempo de ler todos os livros que eu gostaria de ler. São muitos vídeos para assistir, são muitas aulas, tem muitos cursos, muitas oportunidades. Isso é muito comum de acontecer com quem está nessa etapa de autoconhecimento, de expansão de consciência. Um outro ponto é você começar a perceber muitas sincronicidades. Essa sincronicidade pode iniciar você vendo horas iguais. Muito comum de acontecer. Isso acontece com você? Já me deixa saber. Horas iguais é algo que as pessoas começam a perceber quando elas estão ativando essas sincronicidades. É a primeira coisa que as pessoas começam a perceber. Parece que antes elas não enxergavam o relógio nas horas iguais. E aí começa a ser muito comum enxergar horas iguais. E aí dentro da numerologia você tem até as explicações, para esses números iguais aparecendo. Não é à toa que essas sincronicidades começam a acontecer através das horas, porque é o mais óbvio que tem ali, você olhar para um relógio e perceber sincronicidades, e isso é o início de uma percepção maior, porque quando você começa a perceber horas iguais, você já fica mais aberta a perceber outras sincronicidades. E aí você começa a perceber que uma pessoa fala uma coisa, a outra também fala algo parecido, parece ser um recado para você. Você pensa em algo e alguma coisa relacionada acontece, uma pessoa te liga, alguém aparece, uma oportunidade surge, e aí você começa a observar mais essas sincronicidades. As horas iguais ou o preço igual de algo que você vai comprar no mercado, que a sua compra fica em R$11,11, esse tipo de coisa é um pontapé inicial para você começar a perceber as outras sincronicidades até mesmo mais profundas, com um significado maior, como recados da espiritualidade. Eu recebo muito isso, de uma pessoa vir falar uma coisa para mim, depois outra vem falar algo que está relacionado àquilo, algo muito parecido, e eu fico muito alerta, porque quando isso acontece, realmente é o universo querendo expressar algo para você. Então, as sincronicidades, elas vêm para ampliar a nossa percepção. É quando você começa a ter essa amplitude maior do que está acontecendo, é como se você ficasse mais presente. Porque quem não está presente nem percebe uma hora igual, não percebe um valor igual numa notinha. E quando você está mais presente, aí sim você percebe e também vai perceber esses recados quando você está mais presente. A sincronicidade, ela demonstra que você está mais no presente, que você está mais prestando atenção nas coisas, está mais perceptiva, está mais observadora, está mais atenta. A mente está mais no presente, ao invés de flutuar entre passado e futuro. Esse é um grande sinal do teu despertar. As sincronicidades que te diz, você está no presente. E o ponto que eu disse no começo desse vídeo, que é sobre os círculos de amizade. Esses círculos de amizade, eles vão mudar e é de uma forma muito natural. Não pense que você vai brigar com alguém, claro que isso pode acontecer, mas não é que você vai brigar com alguém
que você vai ficar, né, de mal de alguém, que você vai, né, virar as costas. Não, isso acontece de uma forma muito natural, porque você começa a perceber que certos assuntos já não te preenchem mais. Você começa a achar chato, enfadonho certos assuntos, ou você começa a perceber que aquele círculo seu só fala de pessoas, só fala mal de pessoas, não tem um assunto, e você começa a querer assuntos mais profundos, você começa a querer falar sobre as coisas que você está aprendendo, e aquele grupo só quer falar mal de pessoas, só quer falar de coisas vazias. Você começa a se desconectar. Acontece mesmo essa desconexão, você vai perdendo essa conexão com aquele grupo ou com aquela pessoa, e de uma maneira muito natural. Às vezes você começa a se afastar, ou você já diz, não, hoje eu não tô afim, esse fim de semana eu não quero ir, não quero participar, e aí no outro a pessoa às vezes já nem te chama mais, então automaticamente você vai mudando o seu círculo. E a formação de novos círculos, às vezes ela demora um pouquinho para acontecer. Isso também é muito comum de acontecer na vida de quem está se expandindo. Porque o número de pessoas que estão vivenciando essa expansão de consciência, embora tenha crescido bastante, mas ainda é um grupo pequeno. Então pensa aí no seu círculo, quantas pessoas estão nessa vibe de expandir consciência, né, de estar mais no presente, de se espiritualizarem, de ativar o ser ao invés do ter. Quantas pessoas? Eu vou dizer para você que no meu próprio círculo, né, tirando as pessoas que eu tenho, as terapeutas, falando assim, né, de familiares ou amizades, pessoas que eu conheço, são poucas pessoas que estão nessa pegada. Então é difícil sim você formar um novo círculo. Por isso que quando você participa de um curso, de um retiro, de um evento com esse tema, né, algum retiro espiritual, você vai ampliando as chances de você conhecer mais pessoas e de você formar os seus novos círculos, porque é sim um desafio você conseguir pessoas para você compartilhar esses mesmos assuntos, sabe, aquela pessoa que você fica falando disso, porque é um desejo nosso, né, de quem está aprendendo sobre isso. A gente quer conversar, a gente quer falar, a gente quer trocar, a gente quer ouvir do outro o que o outro está aprendendo, o que o outro está fazendo. É muito enriquecedor essas trocas. Só que formar esse novo círculo, ele tem os seus desafios, mas não é impossível. Mas naturalmente você vai sentir um pequeno ímpeto, sabe? Vai ser natural, um desejo de se afastar, né? Você não se conecta mais, então isso é muito natural de acontecer. Se acontecer com você, não estranhe, não se ache que você tá errado, você tá agindo errado, porque isso realmente acontece. É muito natural de acontecer esse afastamento de círculos que não se conectam com você. Outro ponto que acontece é você querer mudar. Você tem uma vontade de mudar a sua casa, você tem uma vontade de limpar certas coisas, tirar lixos, tirar coisas velhas. Você começa a ter desejo de mudar, às vezes até mesmo o estilo da tua casa, né? Às vezes você tem um estilo de uma casa mais tipo, moderna, e você começa a ter o desejo de um estilo mais rústico, mais natural, porque quem está nessa onda de expandir a consciência, geralmente tem um desejo por ser mais natural, deseja uma alimentação mais natural, deseja cuidar mais de si, com tudo, com produtos, né? Com produtos de beleza, cosméticos, coisas mais naturais, uma alimentação mais natural, e às vezes até mesmo um estilo de casa também mais natural, algum estilo diferente. Você começa a querer mudar. Por exemplo, né, eu tenho aqui nesse meu ambiente, né, vários elementos, né, mais naturais. Olha, eu tenho elementos artes feitos à mão, plantas. Então você começa a querer mudar um pouco o seu ambiente, e às vezes você começa a querer até mesmo mudar de lugar. Mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de bairro, ou mudar da cidade para uma área de maior natureza. Você começa a querer coisas mais naturais, um estilo de vida mais natural, um estilo de vida mais alinhado com quem você é, porque nesse processo você começa a descobrir quem você verdadeiramente é. Até então, às vezes você estava vivendo o que a sociedade te entregou, o que a sociedade te ensinou, porque você estava vivendo no automático, você não prestava atenção.
E agora, nesse processo, você começa a prestar atenção. E aí você presta atenção em si, se conhece, e aí você descobre que você gosta de outra coisa. Você descobre que você não precisava daquele X, mas que na verdade é o Y que te faz bem, que deixa você mais alinhada, mais feliz. Essa percepção é que muda tudo e deixa a gente mais feliz, porque você sai do piloto automático e descobre quem você é, descobre o que é importante para você, e aí você vai viver daquela forma. Por exemplo, né, eu tinha um sofá aqui na minha sala, na minha casa, eu tinha um sofá com televisão, e depois eu fui descobrir que esse ambiente não tinha a ver comigo. Eu não sou uma pessoa que senta no sofá para assistir televisão, né? Então aquela formalidade ali toda não tem a ver comigo. Então eu mudei esse ambiente porque aquele ambiente não tinha mais a ver comigo. Isso é muito comum de acontecer, só que a gente precisa estar atento, prestar atenção e trabalhar muito esse nosso ser, esse autoconhecimento, para a gente perceber o que eu quero realmente, o que está alinhado comigo, e perceber também essa questão de todos os cosméticos, né? Vou trazer aqui o exemplo dos cosméticos, estar mais atento, né? a coisas mais naturais, a coisas mais sustentáveis. Então você começa a ter essa consciência mesmo, sabe? É uma consciência ambiental, é uma consciência alimentar, é uma consciência sobre você. Isso acontece de maneira natural, vai chegando para você. Talvez isso já tenha chego aí para você já, e você já esteja vivenciando, e talvez isso esteja acontecendo, né, gradativamente, ou ainda vai chegar para você esse momento, mas é algo que acontece com a maioria esmagadora das pessoas que estão nessa pegada de estudar, expandir consciência, se autoconhecer e se espiritualizar. Me conta aqui nos comentários se tem alguma mudança significativa que aconteceu com você, que você considera que é devido à tua expansão de consciência. Vamos ampliar esse assunto. Tem várias outras coisinhas que acontecem naturalmente com a gente, mas eu vou deixar agora você me dizer que o que aconteceu com você, que você identifica que é devido a essa sua mudança de consciência. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima.